O oleiro está aqui e ele quer escrever de novo uma nova história para você. Você recebe isso? Amém? Olá, Desirê, seja bem-vinda, meu amor. Amém, meninas? Amém? Deus tem coisas novas para nós. Não tem nada melhor do que estar, do que descer na olaria de Deus. Não é verdade? A Bíblia diz, né? Quando nós lemos lá em Jeremias, que o Senhor disse para ele: desce à casa do oleiro. Não é verdade? E quando o oleiro, ele ia mexendo no vaso, no barro, às vezes o próprio vaso ele se quebrava, mas o Senhor o amassava e o fazia de novo. Quantas vezes na nossa caminhada com Jesus, nós não fomos quebrados, nós não fomos, despedaçados, nós não fomos destruídos, feridos, machucados, mas na mão do oleiro não existe perda. Na mão do oleiro existe novidade de vida, e ele tem coisas novas para você, tem coisas novas para mim, tem coisas novas para nós, porque ele é Deus. E quando nós estamos nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus, nada é perdido. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas eu não conheço, mas eu conheço o meu Deus. E eu sei que o meu Deus, ele tem poder de mudar a tua história, de escrever uma nova história. O teu passado já passou, deixa ele lá atrás. As coisas velhas já passaram. Quando nós começamos a remexer no passado, querido, sabe o que acontece? Começa a cheirar mal. Aquele ralinho do banheiro? Que quando a água vai embora, e se ela voltar, ela dá aquele cheiro ruim. Então, tudo que é passado, que você vai remexer, ele traz de volta. Quando você traz o passado de volta, ele traz mau cheiro. Então, deixa o passado no lugar que ele tem que estar. No passado. Vamos viver o presente. Deus tem coisas novas para nós. Deus não desperdiça nada. Todas as dores, todos os traumas e as frustrações que você viveu no passado, uma história de dor, uma história de tristeza, não é para que você viva uma vida de destruição, não. É para que você tenha um testemunho para contar. Nós somos livros. Nós somos cartas do Senhor. E quando as pessoas lerem a nossa história, eu sei que cada mulher que está aqui me ouvindo tem uma história, tem algo novo, tem uma experiência com Jesus. E quando você começa a compartilhar a sua história, você consegue ajudar pessoas, porque a tua história, é como se nós fôssemos os carteiros de Deus aqui na terra. Cada um leva a sua carta. E quando as pessoas leem essa carta, elas vão se identificar. E elas vão ser curadas através da tua história, do teu testemunho. Nós podemos sim ter caído, mas nós fomos levantados pela mão poderosa do Senhor. Eu não sei nem por que eu tô falando isso, gente. Isso não estava no script. Mas talvez tenha alguém aqui, junto conosco nessa noite, nos ouvindo, que precisa entender. Você é amada do Senhor. E nada do que te aconteceu pode ter o poder de destruir o teu propósito. Sabe por quê? O teu passado é passado, mas o teu futuro ele está intacto. Então avança. Existe uma corrida proposta para você, para mim e para nós. E nós não podemos abandonar essa corrida. Nós temos que avançar. Nós temos que avançar, entendendo que aquele que é o Deus Todo-Poderoso já fez novas todas as coisas. Então, ei, levanta desse lugar, tenha fé, dá a Deus a oportunidade e a chance dele escrever uma nova história para sua vida. Amém? E aqui na olaria, aqui na casa do oleiro, Deus, ele quer nos refazer. Ele quer nos moldar, ele quer nos modelar. E a Bíblia diz que o sábio aprende com a história dos outros, com o erro dos outros. Porque às vezes a gente acha que a gente só aprende com acertos. Não, a gente aprende com erros também. E nós vamos estudar nessa série Modeladas a história de muitas mulheres. Mulheres que acertaram, mulheres que erraram, mas mulheres que são seres humanos como nós, que fizeram o seu nome na história.
né? E nós estamos estudando a história de Maria, a mãe de Jesus. E nós já falamos sobre duas características poderosas de Maria. Nós falamos que Maria tem um coração puro, um coração sensível. Você tem esse coração puro? Você tem esse coração sensível, capaz de captar e ouvir e discernir a voz do teu papai? Se você ainda não tem esse coração puro, se ainda no seu coração existe mágoa, existe rancor, existe amargura, falta de perdão, ira, ódio, desce na olaria. Desce na olaria, vem para as mãos do oleiro, aonde ele vai fazer, ele vai refazer e vai criar e vai gerar um coração puro, né? Que a nossa oração seja como a de Davi, né? Faz em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Depois nós falamos também que Maria, a semana passada nós falamos que Maria, ela tem uma fé responsável. Ela tinha responsabilidade com a sua fé. Você tem tido responsabilidade com a sua fé? Você tem sido aquela pessoa que aonde quer que você vá, você declara que você é de Jesus, que você tem um Deus, que é um Deus que mudou a sua história, que tem mudado a sua história, que tem mudado a sua família, que tem mudado as suas finanças, que tem mudado os seus relacionamentos? Ou você tem sido aquela mulher que você só fala que é de Jesus quando você está com pessoas de Jesus, mas quando você não está, ninguém percebe que você é do Senhor? Você precisa ser responsável com a sua fé. Você precisa guardar a sua fé e não negociar a sua fé por nada. Sabe o que é fé? Fé é imaginação curada. Fé é mente curada. Porque a fé fala de você imaginar algo diferente daquilo que você está vendo. Então, você precisa ser uma mulher de fé e ser responsável com a sua fé. Não negocie a sua fé. Não troque o teu propósito pelas propostas. Porque o mundo, tá assim de proposta. Então, Maria era uma mulher de coração puro e uma mulher que tinha responsabilidade com a fé que professava. E hoje nós vamos falar que Maria era uma mulher que tinha relacionamento com Deus. Quantas de vocês que estão aqui nessa noite que têm desenvolvido um relacionamento com Deus? Maria era uma mulher de relacionamento com Deus. Porque não é à toa que quando o anjo apareceu para ela, ela não teve dúvida. Ela em nenhum momento titubeou. A única coisa que ela fez, ela perguntou pro anjo, como isso vai acontecer? Mas ela em nenhum momento duvidou de que Deus, que estava fazendo a proposta para ela, para que ela cumprisse um propósito nesta terra, o propósito de gerar o Filho de Deus. Então ela confiava nele. Era uma mulher que tinha relacionamento, porque ela conhecia, sabe? E quem conhece a Deus, não só de ouvir falar, mas de ter relacionamento, de ter intimidade, não tem dúvida de quando Deus fala, reconhece a voz de Deus, sabe que é Ele. E quando Deus fala, nós não conseguimos resistir, porque nós sabemos que Deus é fiel para cumprir com todas as suas promessas. Ei, Emília, ei, Cláudia, sejam bem-vindas, meu amor. Ei, Célia, Alê, seja bem-vinda. Amém. Bom demais ter vocês aqui. Então, gente, Maria era uma mulher de relacionamento com Deus. Eu quero perguntar algo para você nessa noite e você vai responder para você mesmo. Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Eu quero dizer para você que Deus, ele não quer se relacionar com você de qualquer maneira. Porque existem vários tipos de relacionamento. Existe relacionamento à distância, existe relacionamento superficial, existe relacionamento artificial, existe relacionamento frio, existe relacionamento
só querendo algo em troca, que é um relacionamento, né? Como que eu vou dizer? Um relacionamento onde a pessoa só tem contato com a outra porque ela está esperando algo em troca. Quando ela recebe algo em troca, ela, né, vai embora, abandona aquele relacionamento. E existe um relacionamento de intimidade. Um relacionamento onde o coração é conectado com o outro coração. Existe um relacionamento onde existe troca. Existe um relacionamento onde a intimidade se torna tão grande que a gente se mistura e já não sabe mais quem é quem. E é esse tipo de intimidade que Maria tinha com Deus. Que tipo de intimidade você tem tido com o teu papai? O teu relacionamento, ele tem sido um relacionamento artificial, superficial, um relacionamento só com segundas intenções, um relacionamento frio. Como que é um relacionamento frio? Oi, tudo bem? Sabe quando você acorda e fala, Senhor, muito obrigado por esse dia, amém. Aí na hora que você vai almoçar, Senhor, obrigado por esse alimento, amém. Aí na hora que você vai deitar, você fala, Senhor, muito obrigado pelo meu dia, amém. Isso é um relacionamento frio. Isso é um relacionamento superficial. Deus, ele quer ter um relacionamento conosco de profundidade, de intimidade. Porque um relacionamento de intimidade, como eu disse, é um relacionamento onde nós compartilhamos o coração. E um relacionamento, ele tem poder de gerar o quê? A primeira coisa, não tem como você ser íntimo de Jesus se você não tiver relacionamento com ele. Às vezes você fala assim, nossa, Deus fala com todo mundo. Ele só não fala comigo. Não, ele fala com você também. Mas como você não tem um relacionamento de intimidade com ele, você não aprendeu a discernir a voz dele quando ele te chama. Sabe aquela história? Quando você é muito íntimo de uma pessoa, a pessoa liga pra você, ela não precisa nem falar quem ela é. Você a conhece pelo timbre da voz. E é assim que o Senhor quer ter essa intimidade com a gente, esse relacionamento conosco, que quando ele fala assim, filha, você vai falar assim, para tudo, o meu pai está falando comigo. Sabe? É só quem tem intimidade que tem essa percepção, essa sensibilidade de discernir a voz quando ela é de Deus e quando ela não é de Deus. Então, queridos, Deus está te chamando para esse relacionamento. Maria, ela era uma mulher de relacionamento íntimo com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, ele gera intimidade. Um relacionamento profundo, ele vai gerar intimidade. Quando você é íntimo de alguém, você não tem reserva. Você não tem reserva, você não tem vergonha. Você não tem medo de falar aquilo que está no seu coração. Porque você conhece o coração do outro. Você sabe que você pode compartilhar o teu coração. Porque o coração do outro não vai te julgar, não vai te apontar, não vai te condenar. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Eu não sei que tipo de Deus foi apresentado a você. Mas eu quero dizer para você que o meu Deus, ele é um Deus que me ama. Ele é um Deus que me entende. Ele é um Deus que compreende as minhas fraquezas. Ele é um Deus que compreende as minhas quedas. Ele é um Deus que não me descarta quando eu erro. Muito pelo contrário. Ele me chama, me pega no colo, me corrige. Ele me leva para a roda e começa a me moldar. E começa a me amassar. E começa a me refazer. Esse é o Deus que quer se relacionar com você. O relacionamento também, queridas, ele gera amor. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu aprendo a amá-lo. Eu quero dizer para você, gente, que quanto mais eu cavo, quanto mais eu me aprofundo no meu relacionamento com Deus, mais apaixonada por Ele eu fico. Sabe por quê? Porque existem segredos do coração de Deus que Ele só vai revelar para quem é íntimo dEle. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Você não se relaciona porque você ama. Não, você ama porque você se relaciona. O amor é o resultado de uma vida de relacionamento, de intimidade.
Sabe, quando você casou com seu marido, talvez você casou porque você era apaixonada por ele. Mas quando você começou a viver com ele, a conviver com ele, a ter uma vida de intimidade com ele, a conhecer as fraquezas, a conhecer os erros, os defeitos, aí sim você começa a amar, porque amor é aceitação. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, mais você é amada e mais você ama. Porque à medida que o relacionamento com o Pai ele é aprofundado, quanto mais você o conhece, quanto mais profundo é o seu relacionamento com Ele, mais Ele vai revelando os segredos do coração dele. E quanto mais eu conheço a Deus, mais Ele me revela quem eu sou. Então, se você tem problema com identidade, uma das buscas mais poderosas pela tua identidade é um mergulho naquele que te fez. Mergulho no amor de Deus. Mergulho no teu Criador. Porque não existe ninguém que te conheça mais do que Ele que te fez. Ele que sonhou com todos os detalhes que existem em você. Então, se você não sabe quem você é porque você ainda não conheceu a Deus de verdade. Você ainda não desenvolveu com Ele um relacionamento de intimidade. Porque quanto maior o relacionamento, maior o amor, maior a proximidade. Sabe? Tem uma historinha de um pai que pergunta assim para o filho. Ele fala assim, o pai pergunta, filho, que tamanho é aquele avião lá no céu? Ele fala assim, pai, muito pequenininho. Muito pequenininho. Daí ele fala assim, e qual que é o tamanho de Deus? Ele fala, também é muito pequenininho, porque ele fica lá em cima. Aí um dia o pai pega esse filho e leva ele lá no aeroporto para ver os aviões de perto. Aí ele diz assim, filho, que tamanho é esse avião para você agora? Pai, esse avião é muito grande. Ele fala, então, filho, eu quero te ensinar uma coisa. Quanto mais perto você está, maior a pessoa se torna. Quanto mais perto do avião você chegar, maior ele se torna. Quanto mais longe do avião você estiver, menor você se torna. Então, que tamanho é o teu Deus? O teu Deus, ele é do tamanho da tua proximidade dele. Quanto mais perto dele você se chega, maior ele fica. Então, queridos, talvez você ainda não entendeu quem é Deus na sua vida, porque você está vendo um Deus de longe, um Deus distante, um Deus da religiosidade. Deus não é religião, Deus é amor, Deus é relacionamento, Deus é um pai, um amigo que quer se revelar a você, que quer abrir o coração para você, que quer compartilhar o coração com você. Então, se aproxima dele. Se aproxima para um relacionamento de pertinho. E quanto mais perto você chega de Deus, maior ele se torna na sua vida. E maior é o amor que você começa a ter por ele. Sabe o que acontece? O nível do amor que eu sinto por Deus, ele é medido pelo nível de proximidade e de relacionamento que eu tenho com ele. Ui, Dani, essa doeu. Mas é verdade. Às vezes você fala que ama a Deus, mas você não sabe nem quem Ele é. Então é um amor daqui, ó. A palavra do Senhor diz assim, Jesus dizendo, o meu povo com a sua boca diz que me ama, mas o seu coração está longe de mim. E quando o seu coração está longe de Deus, está longe de Jesus, ele é tão pequenininho. Por isso que muitas vezes Deus não pode ser todo poderoso na sua vida, sabe por quê? Porque você está longe. Então o nível do amor que eu sinto por Deus é medido pelo nível de relacionamento que eu busco ter com Ele todos os dias. Sabe, quando a gente ama muito, a gente quer estar em contato. Quando a gente ama muito, a gente toda hora quer saber como é que a pessoa tá, como que ela não tá, como é que ela passou. Todo dia manda mensagem de manhã, de tarde, à noite, na hora de dormir, a hora que acorda. Por quê? Porque você tem relacionamento, você tem intimidade, você ama. Então, se você ama, aproxima. Chega perto, conheça de perto. Porque não existe nada mais poderoso do que ter um relacionamento de intimidade com o teu papai. Amém?
E o relacionamento, então, ele gera intimidade, o relacionamento, ele gera amor, e o relacionamento, ele gera confiança. Maria, ela tinha intimidade com Deus, com certeza. Maria conhecia Deus de perto, e Maria amava Deus de todo o coração. E por isso que Maria confiou 100% em Deus. Quando o anjo foi e disse assim, olha, vai ser gerado em você, através do Espírito Santo, o Filho de Deus. Ela sabia que ela poderia ser apedrejada, porque ela não era casada. Mas ela confiou. Mas por que ela confiou? Porque ela tinha intimidade, porque ela tinha relacionamento. Fala uma coisa pra mim, você vai confiar em alguém que você não conhece? Você vai confiar em alguém que você não conhece a índole, o caráter, que você não tem intimidade? Com certeza você não vai. Por isso que muitas vezes você não consegue confiar em Deus. Talvez você até confie nele, mas você não consegue descansar. Você fica o tempo todo pensando assim, será que ele vai fazer? Será? Como será? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Então, queridos, o relacionamento gera confiança. E Deus, ele quer se relacionar comigo e quer se relacionar contigo. Mas ele não quer se relacionar com você através da religião. Ele quer se relacionar contigo face a face. Deus, ele não precisa de ninguém para que você entre na presença dele. Basta você entrar. Eu falo que isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso, sabe por quê? Porque talvez para você falar com pessoas, você precisa marcar a hora, você precisa marcar a agenda, você precisa enfrentar a fila. Mas com Deus não. Ele está disponível para você a qualquer horário, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer situação. Ele quer ter esse relacionamento face a face com você. O véu já foi rasgado. Você tem livre acesso à sala do trono, na presença do Pai. Então por que você não vive esse relacionamento com Ele? Sabe o que eu acho tremendo? Mateus 6,6. Mostra para nós o nível de intimidade que Deus quer ter conosco. Ele fala assim, olha, mas você quando for orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao teu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Gente, esse texto é tão poderoso, sabe por quê? Esse texto, Deus está te chamando, o Pai está te chamando a um relacionamento de intimidade com Ele. Sabe, Ele fala assim, olha, quando você for falar comigo, primeira coisa, vá pro teu quarto. Gente, quarto é lugar de quê? Fala assim, intimidade. Quem que você leva para o seu quarto? Além do seu marido? Pouquíssimas pessoas, aquelas que são muito íntimas sua. Sabe, Deus te chama para vir para o quarto com você. Lugar de intimidade, lugar onde você pode se expor, onde você pode rasgar seu coração, onde você pode se despir. Porque Ele te conhece, porque foi Ele que te fez, Ele que te desenhou, Ele que pintou a tua história, sabe? E Ele que sabe aonde você precisa de ser mudado, aonde você precisa ser transformado. Então Ele te convida hoje, vem para o lugar de intimidade. O Senhor te chama para você vir para o quarto. Mas olha só, Deus ele não quer simplesmente que você vá para o quarto com Ele. Ele está falando, entra no teu quarto e fecha a porta. Deus não quer que nada e nem ninguém atrapalhe o momento de intimidade que Ele quer ter com você. Deus quer revelar coisas tão tremendas. A Bíblia diz que existem tesouros escondidos no coração de Deus que Ele quer revelar. Mas aonde que Ele vai revelar isso? Na intimidade do quarto. Fechando a porta, não deixando que nada atrapalhe esse momento entre vocês. Então o Pai está te chamando. Não simplesmente para ter um blá 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 com você. Não, Ele está te chamando para vir para o quarto. Para ter intimidade com Ele. Para fechar a porta. Sabe, às vezes você tem aquele momento com Deus
com aquela turbulência do lado. Sabe, Deus fala com você, você não consegue nem prestar atenção. Sabe, fecha a porta. Sabe, fecha a porta. Fecha a porta da falta de perdão. Fecha a porta da angústia. Fecha a porta, sabe, da falta de paciência. Fecha a porta da melancolia. Fecha a porta da raiva, da ira, da gritaria, do desequilíbrio. Abra a porta para o amor. Abra o seu coração para Jesus. Deixa Ele entrar. Venha ter uma vida de intimidade com Ele. Deixa Ele te transformar de dentro para fora. E Ele fala uma coisa poderosa aqui, olha. Vá para o quarto. Feche a porta. E Ele fala assim, ó. E ore ao teu papai. Ele não está falando ore ao teu Deus. Ore ao teu Senhor. Não, Ele está falando ore ao teu Pai. Queridos, teu Pai, Ele está à tua disposição. Amém? Então venha para um relacionamento. Maria, ela tinha relacionamento com Deus. Quando nós começamos a ter um relacionamento profundo, de intimidade, de confiança, de amor com Jesus, sabe o que acontece? Ele começa a confiar coisas grandes nas nossas mãos. Porque à medida que você vai confiando nele, ele vai confiando em você. À medida que você vai o amando, ele vai confiando em você. À medida que você vai tendo intimidade, profundidade no relacionamento, ele vai revelando coisas, segredos que ele nunca revelou a ninguém. Mas você precisa buscar. Quantas estão me entendendo? Amém? Amém? Eu quero chamar uma pessoa aqui e ela vai contar um pouquinho do que era a vida dela num relacionamento superficial e no que a vida dela se tornou a partir do momento que ela tomou a decisão de estreitar o relacionamento dela com o Pai, de aprofundar o relacionamento dela ao ponto de se tornar íntima dele. E ela vai contar para nós um relacionamento de superficialidade e num relacionamento de intimidade com o Pai. Amém? Amém? Olha só. Ei, Rafa! Olá! Seja bem-vinda, querida! Uhul! Boa noite! Olha só, gente. Rafa, eu chamei aqui no finalzinho rapidinho para você falar pra gente, né? Em poucas palavras, em pouco tempo, né? O que mudou na sua vida, Flor? A partir do momento que você entendeu que Jesus não era uma religião, mas que Jesus era um relacionamento e que esse relacionamento que ele queria ter com você era um relacionamento de profundidade, de intimidade, porque ele queria revelar coisas grandes ao seu coração. Conta um pouquinho pra gente como é que tem sido essa experiência. Oi, meninas, boa noite, tudo bem? Tô muito feliz, a Pamela tá aqui, a Tabata tá aqui, a Lúcia, menina tudo em peso. Eu tô até no lugar onde eu fico, que é onde eu tenho meu devocional. Antigamente eu conhecia um Deus pelas pessoas, eu conhecia o Deus que as pessoas falavam para mim, eu conhecia a palavra que as pessoas falavam. É edificante? Edifica, né? A gente recebeu uma palavra, a gente tem alguém para mentorear a nossa vida e tal. Só que a Dani falava assim para mim, Rafa, você precisa ter vida com Deus, você precisa ter vida com Deus. Eu falava, mas eu já tenho vida com Deus. E quando eu comecei a entender... Quando você tinha essa vida com Deus, Rafa? Eu tinha essa vida com Deus indo na igreja, né? E como é que era o reflexo disso na sua vida? Era artificial, era tudo mentira. Era tipo assim, eu falava com o Thales, eu ia na igreja e depois a gente voltava para casa e discutia. A gente não tinha diálogo, eu não tinha paciência, eu não tinha doçura. E aí eu fui muito ministrada por várias mulheres de Deus na minha vida. Aqui em Juiz de Fora, a Dani ministrou muito na minha vida. Mas quando eu comecei a ir para Jesus, ter um tempo com Ele, abrir minha Bíblia, começar a desenhar, que foi o jeito que eu achei para conseguir memorizar, o Senhor começou a ministrar no meu coração. E ali Ele começou a revelar tantas coisas para mim e começou a mostrar aquilo que Ele queria que eu fosse. Então, até ali, eu fui reflexo de tudo.
menos de Deus na minha vida. A partir do momento que eu comecei a buscar, a ler, a meditar e a ter um relacionamento com Ele, eu descobri quem eu era. E isso mudou toda a minha vida, as 4 áreas da minha vida. Quanto mais a gente descobre quem Deus é, mais Ele revela quem nós somos. Porque nós somos feituras dele, né? Foi bem assim. Você é poderoso. Fala mais aí, amiga. O que é esse relacionamento? O que você viu que começou a mudar? Porque assim, né? Quando a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente quer que todo mundo mude, né? Todo mundo é errado, só nós somos os certos, não é verdade? Meu marido tem que mudar, meus filhos têm que mudar, minha sogra tem que mudar, todo mundo tem que mudar. Menos eu, porque eu sou perfeita, né? É bem assim. E a partir do momento que a gente se aproxima do perfeito, ele vai nos aperfeiçoando em amor, né? Isso que é lindo. Eu falo assim que teve um dia que foi o mais marcante da minha vida. Eu já vivia com Jesus, já estava tendo discipulado e tal. E eu lembro que eu tive uma discussão com o Thales, não foi uma discussão, a gente teve uma DR. E aí eu peguei e falei para ele assim, Thales, eu não aguento mais. Eu tô no meu limite com você. Eu não aguento mais, eu não aguento. Pra mim já deu. E eu lembro que o Thales saiu para trabalhar. E eu falei assim, Espírito Santo, se eu tiver errado, o Senhor fala comigo. Ele falou nitidamente comigo, nitidamente. Ele falou assim, Rafa, minha filha, você tá vivendo uma mentira. Eu falei, como eu tô vivendo uma mentira? Eu tô fazendo tudo que é certo. E aí o Espírito Santo falou assim, você não disse que perdoou? Se você perdoou, não existe mais. Não existe limite. Porque o amor de Deus não tem limite. Então o perdão não tem limite. E naquele dia eu falei, meu Deus, como eu nunca tinha te escutado antes. A gente sente, né? Mas ouvir que nem eu ouvi. Eu falei, a primeira vez que eu ouvi, foi só tapão. E ele começou a ministrar, né, no meu coração. É bom demais, gente, quando a gente começa a ter essa intimidade, como eu disse, né, essa sensibilidade a ponto de saber e discernir, é ele que está falando comigo, eu não tenho dúvida. E quanto mais a gente vai discernindo, quanto mais a gente vai aprofundando, mais confiança a gente tem nele, né? Porque a gente sabe que se a porta for aberta é porque ele abriu, mas se a porta não se abriu é porque não ia ser bom. É, né? Isso daí também. Coisas acontecem, né? É porque Deus permitiu, mas se não acontece é porque não seria legal para nós. E a gente começa a desenvolver essa confiança de se lançar nele, de olhos fechados, né? Isso que você está falando, Dani, de confiança, é algo que eu nem ia falar, mas o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, que a gente fala de confiança, que nem você falou assim, a gente só confia naquele que a gente conhece. E eu tive 2 percas. Para quem não sabe, né, foi 2 bebês que eu perdi. O primeiro, eu fiquei totalmente surtada, eu não sabia, eu saí da casinha. E no segundo, era nítido, eu ouvi o Espírito Santo cantando no meu ouvido, que ia valer a pena, que apesar de eu não entender, ia valer a pena. E eu senti a presença do Espírito Santo o tempo todo comigo ali do meu lado. Foi muito mais leve, não foi fácil, porque a situação não é fácil. Nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Mas a confiança, porque eu conhecia ele de um jeito que eu não conhecia da primeira vez. Então, eu estava mergulhada com ele. Eu ia falar exatamente isso, né? Que na primeira vez você ainda não estava desenvolvendo um relacionamento de intimidade com ele a ponto de mesmo sem entender. Porque confiar é assim, muitas vezes a gente não entende, mas a gente confia mesmo sem entender, né? E da segunda vez foi tão diferente, né? Apesar da dor, apesar do vazio, apesar de todos os pesares, né? Você tinha aquela paz, né? Entendendo que os filhos são herança do Senhor e se ele entregou e levou, é porque ele tinha um propósito. Mesmo que não entendamos os propósitos do Senhor, precisamos confiar. E em confiar, exatamente, entregar o controle. Confiança, eu vou falar na próxima live. Vai ser um outro ponto que Maria era uma mulher totalmente confiável e que confiava demais, né? Mas, assim, é muito bom ter sim, essa vida de intimidade com ele, não é? A vida totalmente. Sabe aquele texto que fala assim, Rafa? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados.
Fica tudo mais leve. Entrega o teu fardo e pega o de Jesus, é fardo também. Mas é com ele, é dele, é diferente, né? Então, assim, como que é poderoso, né? Eu me lembro que quando eu vim para Juiz de Fora, que meu casamento estava totalmente destruído, e as pessoas falavam, você é louca, você pirou, você tá doida, né? Acaba com tudo, larga para lá, né? Vai viver a sua vida, arruma outra, e um tanto de coisa que eu ouvi. Mas Deus falava comigo, filha, vá. Vá, porque eu sou contigo. Eu sou o Deus que restaura, eu sou o Deus que cura, e eu sou o Deus que faz tudo novo. E foi debaixo dessa rema, dessa palavra, e dessa convicção de intimidade com Deus, que eu vi. E graças a Deus que eu ouvia, não ouvia a voz do meu coração, mas eu ouvia a voz de Deus. Sabe, a Bíblia fala assim, né, que o coração do homem é enganoso, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que do coração procede as fontes. Não é? Parece que é estranho. Ao mesmo tempo que fala que é do coração que sai vida, que sai fonte, fala que o coração do homem é enganoso. Mas quando que o nosso coração sai vida e sai fonte? Quando ele está puro. Quando o nosso coração está machucado, ferido, frustrado, decepcionado, etc, 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 a gente não pode confiar nele, não. Porque não é ele que está falando. São os sentimentos, são as frustrações, são as decepções, né? Então, quando a gente tem Jesus, quando a gente tem intimidade com esse Deus, a gente consegue ouvir a voz e a gente não tem dúvida, né, Rafa? E muitas vezes eu ouvi as pessoas falando assim, eu ouvi Deus falou comigo, e eu falava assim, como assim Deus fala? Deus nunca falou comigo. Deus fala, gente. Ele fala. Ele fala do jeito dele, cada uma de um jeito, cada pessoa com a sua, da maneira que ele vai falar, mas ele fala. E quando ele fala, tudo muda. A voz dele, né, ele é o alfa e o ômega mesmo, né? Não tem variação, não existe dúvida quando Deus fala, né? E é muito difícil, né? Que nem assim, nós duas viemos de longe, a gente veio, ficou longe da família. Eu lembro que teve um dia aqui que foi a perca da minha avó também, que eu tava muito, muito mal. E eu lembro que aqui em casa, todo mundo que já veio aqui sabe que não bate sol. E eu lembro que eu tava tão mal assim. E veio uma luz, Dani, mas uma luz tão forte, mas era tão forte que ele entrou no quarto todo. E ele falou assim, eu tô aqui. E assim, eu fiquei tão em paz. E eu falava assim, Thales, agora você pode vir. Porque até então eu tava tão surtada que eu tava trocando de roupa pra ir no velório. Porque eu fiquei sem nexo, sem saber onde eu tava. Mas quando eu vi o Espírito Santo falando, eu tô aqui, tudo mudou. Acabou. E ele teve presente comigo, tanto no momento bom quanto nos ruins, mas assim, mudou tudo. Ele é tudo o Deus mudou. dos vales, ele é o Deus dos montes, né? Você falou isso, eu me lembrei. Teve um dia que eu cheguei aqui em casa e já entrou ladrão aqui, mas graças a Deus, Deus guardou. E tinha entrado ladrão aqui no vizinho. E sabe quando dá aquela coisa ruim assim? E eu fiquei com aquilo no coração, que foi quando eu tive a experiência do anjo no quarto. Que o anjo apareceu no quarto e ele falou assim, eu guardo a sua casa, eu guardo os teus filhos, eu guardo o seu sono, eu guardo tudo que é teu, né? Então, assim, é muito lindo, é muito gostoso a gente viver uma vida assim em Deus, né? E você que está nos ouvindo, sabe, busca essa experiência, porque não é só para mim e para Rafa, é para todos. Deus não faz exceção, Deus não tem só para um, Deus tem para todos. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, né, Rafa? Então, meninas, vocês, né, que estão aí, sabe? Poxa, busca essa intimidade, faça como Maria, sabe? Faça como a Rafa, faça como a Dani. Eu não consigo mais viver um dia longe do meu papai, sabe? Se eu não falo com ele o tempo todo, se eu não medito na palavra dele, se eu não paro para ouvir a voz dele, parece que o meu dia não é igual, né? Então chame por esse Deus, sabe? E que você possa, se você não tem esse relacionamento, que a partir de hoje você possa buscar. Sabe aquela história? Quanto mais fundo você cavar o poço, mais água limpa vai jorrar. Quanto mais fundo você cavar,
mais água vai, sabe? Vai jorrar, e água limpa. Porque a água limpa, ela tá na profundidade. Ela não tá na superficialidade. E Deus tem coisas muito poderosas para fazer e para jorrar nas nossas vidas. Mas primeiro Ele quer nos encher, sabe? Então vem para as mãos do oleiro. Né, Rafa? Vamos nos deixar ser moldadas, modeladas. Sabe? Essa série Modeladas, ela tem muita coisa para nos ensinar. Sabe? É verdade. Então vamos aprender, sabe? Ter um coração puro. Ter uma fé com responsabilidade. E desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Amém? Amém? E a semana que vem nós vamos falar de confiança. Maria era uma mulher de confiança. E ela era uma mulher que confiava em Deus. E enquanto ela confiava em Deus, Deus confiava nela. E nós vamos falar sobre isso a semana que vem. Então, gente, olha, que Deus abençoe o seu coração, que você tenha uma semana abençoada. Rafa, obrigada, querida. Deus abençoe. Amém. E nós terminamos aqui abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. E que você verdadeiramente, sabe, se coloque nas mãos do oleiro. Porque não existe lugar melhor para estar. Às vezes dói ser amassado, às vezes dói ser destruído. Mas olha, a recompensa vale a pena. É verdade. Amém, queridos. Que Deus abençoe você que ficou conosco até aqui. Você que vai ouvir depois. Beijo no seu coração. E até segunda, se Deus quiser. Amo vocês. Tchau, beijo. Amo você, Dani. Amo vocês, meninas. Amém, amém. Amém, meninas. Beijo. Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem com quem você sabe que precisa ser abençoado e ouvir essa palavra. Fui!